Nós estamos falando, então, no decorrer desse ano, sobre as mulheres que devem ter um fardo leve, um jugo suave, assim como diz em Mateus. E dentro dessa grande temática, hoje, tendo como base o mês de junho, que comemora-se por aí é o mês dos namorados, tem o Dia dos Namorados, nós escolhemos falar sobre relacionamento conjugal. E por que surgiu essa temática? Já que a gente está falando de vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Será que vocês concordam comigo? Que muitas vezes, muitas mulheres, o casamento delas tem sido um fardo pesado? Não era para ser. Vocês não precisam me responder. Pode passar um slide, por gentileza. Pode abaixar só um pouquinho o som, fazendo favor. Pode ser que não seja para todas, mas eu faço uma pergunta. O seu casamento tem sido um fardo pesado? Então essa temática desse mês, ela se alinha à nossa temática maior nesse sentido. Porque quando se fala de mulher, a gente vai falar dos nossos vários relacionamentos. Nós falamos aqui no mês passado sobre maternidade. Nós já falamos aqui no mês de abril sobre ter um espírito manso e tranquilo. Nós já falamos em março sobre mulheres renovadas. Só que para falar em mulher que está num descanso, mulheres aliviadas no descanso, é preciso também abordar o relacionamento conjugal dessa mulher. Só um pouquinho o som aqui para mim está muito alto. Então vamos lá. Essa temática, submissão, ela não estava inicialmente no meu planejamento. A temática relacionamento conjugal, sim. Mas como que a submissão, ela surgiu, a mulher e a submissão? Porque eu fui percebendo em alguns casamentos, em algumas histórias que eu ouvi, alguns relatos, que a submissão era algo muito importante de nós mulheres entendermos melhor. Eu sei que tem casamentos sendo destruídos por vários motivos. Não somente está relacionado à submissão ou insubmissão. Mas eu percebo o quanto Satanás ele tem investido para destruir casamentos. Não sei se vocês conseguem perceber isso, mas parece que é uma luta diária. Em várias situações, talvez na sua casa não passou ainda. Mas em muitos relacionamentos, em muitas casas, Satanás tem investido pesado. O alvo dele é roubar, matar e destruir. E aí, eu pergunto então, para que você pense agora, o seu dia a dia com o seu marido, com o seu esposo, ele tem sido pesado? Aqueles momentos que talvez você pense assim, estou cansada, não aguento mais. Em algum momento tem a ver com o seu marido? Vai pensando aí. O que é pesado em seu relacionamento conjugal? É alguma coisa que o marido faz? E aí só fazer uma observação, gente, que quando se trata de relacionamento conjugal, existe uma reciprocidade. Mas nós estamos aqui numa reunião de mulheres, então o meu foco hoje vai ser falar para nós mulheres. E a submissão? Qual é o entendimento que você tem sobre a submissão da mulher ao marido? As crenças? Vocês já perceberam, ou vocês concordam ou discordam, que essa temática submissão ela é pouco falada? Eu me coloquei esse desafio de aprender mais sobre submissão, porque normalmente é um conceito que assim gera aquela nuvem na cabeça. E aí eu me recordo, há um bom tempo atrás, quando eu ouvi, recém-chegada na igreja, ouvindo falar sobre submissão, alguém disse assim, submissão, calma, não é isso. É estar sobre a mesma missão do marido, ok, sim. Mas vocês entendem que muitas vezes a gente tenta suavizar algumas questões relacionadas à submissão, mas ao mesmo tempo não há um entendimento real. Não há um entendimento real, há ideias contrárias. Não, que isso?
há ideias erradas, ser submissa é ser um capacho do seu marido. A submissão às cegas pode ser um fardo pesado. Aquela mulher que acredita, não, meu marido falou, eu tenho que falar, sim senhora. Eu posso concordar, não concordar, e é assim. E às vezes mulheres têm vivido algemadas, escravizadas, por uma submissão às cegas, por falta de conhecimento. Mas o fardo pesado pode ser também o contrário, pode ser a insubmissão. Vocês concordam? O marido quer ir para um lado, a mulher quer ir para o outro. O marido quer fazer uma coisa, a mulher quer fazer outra. Dentre outras coisas, o que a gente vai falar aqui. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Pode prosseguir aí para mim. Eu vou compartilhar com vocês nessa noite um pouco dos estudos que eu tenho feito sobre essa temática. E o interessante eu não sei se alguma de vocês já se dedicou a estudar mais profundamente sobre a temática submissão, mas parece que quanto mais você estuda, mais você está precisando saber. Mas como é que é isso mesmo? Não, mas espera aí, mas e ali naquele lugar? Mas será que é isso mesmo que quis dizer? Não, mas eu acho que não é bem assim. É porque lá Paulo, né, o povo antigo, eu acho que hoje seria diferente. E assim, quanto mais você estuda, mais você percebe a necessidade de aprofundar o conhecimento. Pode passar o slide, por gentileza. E aí, para começar, esse esboço que eu retirei de uma Bíblia, é apenas para ilustrar e para dizer para vocês que quando se trata do assunto submissão, a gente já pode começar lá na criação, lá em Gênesis. Por quê? Quando Deus cria o homem, quando Deus cria a mulher, Ele nos cria cada um com a sua essência, cada um com o seu propósito. Então não basta você ir lá nos textos do Novo Testamento e falar assim, eu quero entender sobre submissão. Sujeitai-vos a vosso marido, esposas. Não, né? Mas isso aqui não, isso aqui é daquela época, daquela sociedade. Mas não, que isso? Está falando que a mulher é inferior? Como assim? O homem, o líder? E essas questões a gente só vai conseguir compreender primeiro a partir do que o Espírito Santo de Deus ministra em nós. E o Espírito Santo de Deus, ele vai ministrar, ele vai nos mostrar que a essência do homem e a essência da mulher, ela começa quando Deus criou o homem e quando Deus criou a mulher. Aqui, de forma bem rápida, quando Deus criou o homem, Ele já criou com esse desígnio de liderança, com essa essência de liderança. Quando houve a queda, houve distorção do relacionamento com a queda. No princípio, homem e mulher tinham um perfeito relacionamento entre si e com Deus. Com o pecado, com a queda, a gente pode falar numa resistência da mulher à liderança do homem ou sua codependência dele. Ou então, o domínio opressivo do homem sobre a mulher. Ou sua passiva indiferença quanto à tarefa de liderança. Quantas vezes eu já não ouvi uma mulher falar? Nossa, eu acho que está precisando ter uma pregação de homens para eles. Que ele que tem que liderar, mas ele não lidera. E aí, normalmente, quando a gente vai estudar sobre esse assunto, a gente vê que parece que é muito mais fácil para a mulher governar, liderar, do que o homem, que tem a essência, o chamado, foi criado para a liderança. Então, o pecado, ele traz esse conflito, essa distorção, muitas vezes a troca de papéis. E vocês aí, com certeza, já ouviram. Ou uma mulher, ela sofre uma opressão porque o homem fala, eu mando em você. E isso é uma opressão, não é uma ideia ideal de se pensar. Ou o contrário, a passividade do homem, a falta da liderança. Com a restauração do relacionamento, com a redenção, com Jesus Cristo como Redentor, há uma remodelagem disso. Tanto a liderança de servo para o homem, quanto a submissão dedicada à mulher. Nós vamos perpassar por alguns desses textos que estão postos aqui. Pode passar o slide para mim. Para vocês entenderem
Porque é muito mais fácil nós entendermos a liderança do homem quando a gente vai lá e enxerga na criação que isso foi Deus quem criou. Deus fez assim. Do que eu pensar, é machismo, é a sociedade que criou. Vocês entendem isso? Eu sei, gente, que pode... Todas que me ouvem, há vários pensamentos por aí, né? Pode ter aqueles pensamentos assim, já vem ela falar sobre submissão. Quero ver o que ela vai falar, quero ver onde ela vai chegar. Mas como eu falei aqui agora há pouco em Hebreus, não endureça o seu coração. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos para ouvir. E que o Espírito Santo de Deus nos revele juntas aqui. Lá em Gênesis 2,15, se vocês não quiserem, não precisem abrir. Diz, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para fazer o quê? Para cultivar e o guardar. Para o cultivar e para o guardar. Em Gênesis 2, 19 e 20. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, e trouxe quem? Trouxe o homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais de rebanho, as aves dos céus, todos os animais do campo. Então a liderança que Deus deu ao homem não foi por causa da queda, não foi por causa do pecado. Porque é uma questão que paira talvez no universo, principalmente do feminismo, é dizer, não, isso foi por causa do pecado que o homem veio dominar, veio com a liderança, mas Jesus Cristo veio, então isso não existe mais. Então Gênesis está aqui para nos mostrar que quando Deus criou com essa liderança. Nayara, mas meu marido não lidera. O que eu faço? Nós vamos ver no estudo de hoje que independente da atitude do seu marido, os mandamentos bíblicos ou a palavra de Deus, ela não vai mudar. Deus quer nos sarar, Deus quer o melhor para nós. É possível ser feito algo, mas não a mudança da palavra de Deus. Vocês concordam? Gênesis 3, 9. E o Senhor Deus chamou o homem. Isso aqui já depois que Eva, quando come do fruto proibido, eles se escondem. E Deus faz o quê? E Deus chamou o homem. Mas Eva comeu primeiro. Por que ele chamou o homem primeiro? Os dois escondidos, Eva já tinha comido, ele também, mas ele chama pelo homem e pergunta para o homem: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí eu pergunto para vocês, por que Deus chamou Adão e não Eva nesse momento? Poderia ter chamado, né? Eva, o que você fez? Eu te dei como auxiliadora para o homem, você foi lá e comeu, Eva? Deus foi lá chamar a atenção da Eva primeiro? Não, Deus cobrou de quem? De Adão. Então, em Gênesis, há um reconhecimento de que Deus colocou o marido numa posição de responsabilidade. O marido ocupa seu papel por colocação divina. Isso significa que ele é responsável perante Deus pela sua esposa, pelos filhos. Embora Eva tenha comido o fruto primeiro, ele chamou Adão primeiro. Só que liderança envolve administrar o lar e não dominá-lo, não é escravizá-lo. Vamos aceitar a liderança como algo parte da criação. Só que os homens, eles precisam entender, e nós mulheres não podemos ter a crença de que liderar é mandar, dominar, faz, fica calada, te mandei fazer isso. Liderança não é isso, gente. Pega para vocês verem uma empresa. O patrão, né, a própria palavra de Deus vai demonstrar a sujeição do servo ao Senhor, ao patrão. O líder, você lá no seu trabalho, Valdete lá administrando a loja dela, ela chega para as funcionárias dela e fala: estou mandando fazer isso, porque sou eu que mando aqui. A Valdete está falando que eles que mandam nela.
Vocês entendem que liderança, a questão da liderança, nós precisamos aceitar o papel de liderança do homem, mas nós precisamos ter um entendimento correto do que significa ser líder. Liderar é uma das principais responsabilidades do marido. Um bom gestor cria um ambiente no qual cada pessoa pode atingir o seu potencial máximo. Pode passar para mim, por gentileza. E Eva, na criação, quando Eva foi criada, vamos pensar o que acontece em Gênesis 2:18. Diz assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele o quê? Alguém que o auxilie e o corresponda. Isso aqui é antes do pecado. Vocês entendem? Por que eu estou frisando isso? Porque muitos argumentos contra a ideia de sujeitar-se ao marido, ela coloca a culpa todinha no pecado. E esses versículos, eles vêm nos demonstrar uma essência do homem, uma essência da mulher que foi planejada por Deus e criada pelo Senhor. Em Gênesis 2:20, parte B, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Numa outra versão, não se encontrou alguém que o auxiliasse e correspondesse. Em Gênesis 3:16, e à mulher ele disse, aqui já é depois do pecado cometido. E aí quando Deus vai puxar a orelha, chamar a atenção, ele diz, e à mulher ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Nós vemos na criação, a essência da criação, então, que Eva ela foi criada para ser uma ajudadora, uma auxiliadora. E auxiliadora não é sinônimo de um papel inferior, pelo contrário. Quando vocês forem estudar, quem desejar estudar mais sobre o assunto, vocês vão ver que esse termo auxiliadora, ele é o mesmo utilizado para quando vai falar de Deus, que ele é o nosso auxílio, o nosso ajudador. Há então alguma inferioridade nisso? Nesse papel, nessa essência? Então Deus seria inferior? Porque Ele é o nosso auxílio? Ele é o nosso socorro bem presente? E aí então a gente já faz cair por terra outro argumento que dizem auxiliadora? Não, fica parecendo assim uma coisa coadjuvante, inferior, menor. E pela palavra de Deus não é. Esse não é um papel menor que foi dado à mulher. O uso do termo hebraico não sugere um papel subordinado no sentido de inferior. Na Bíblia, Deus é frequentemente descrito como o ajudador. Aquele que faz por nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Aquele que atende às nossas necessidades. Nesse contexto, a palavra parece expressar a ideia de um companheiro indispensável. A mulher supriria o que faltava ao homem no desígnio da criação. A ideia aqui é uma ideia de parceria. Então, quando Deus criou o homem para ele cuidar, para ele cultivar, para ele liderar, a ideia de Eva chegar como auxiliadora é uma ideia de um relacionamento em que há parceria. Vocês conseguem entender isso? São papéis diferentes, funções diferentes, mas um não é maior do que o outro. Um tem a sua função, o outro vem e complementa. E juntos, eles são mais, eles conseguem alcançar o propósito do Senhor. Pode prosseguir. Nós temos alguns textos na Bíblia que vão falar sobre a mulher deve sujeitar-se ao seu marido. E por que eu faço questão de dizer isso? Porque alguém pode argumentar, não é bem assim não. Onde você viu? Isso está na Bíblia? Não, acho que não está na Bíblia não. Mas Paulo que falou, mas também tem umas coisas lá que será que é bem assim? E aí o que a gente está fazendo nesse momento? Questionando o quê? O que a gente está questionando? A palavra de Deus. Porque a gente é muito sabida. Porque a gente decidiu que essa parte não precisaria estar lá.
Será que nós vamos ser daquelas que vão defender que a Bíblia precisa de uma revisão? Não, esse trem não está muito bom esse jeito que foi colocado aí. Então vamos ver na palavra de Deus os versículos. Pode prosseguir, por gentileza. Eu vou ler os versículos com vocês, tá? Efésios, Colossenses, 1 Pedro. Nesses versículos tem a palavra sujeitar-vos. Esposas, sujeitem-se ao marido de vocês. Se sujeitem. Mas aí, essa palavra, o que ela quer dizer? Não era sujeitar, não é bem assim então, submissão não. Pode ser que tenha outro significado. Nos estudos bíblicos, quando a gente vai para a origem da palavra, a raiz da palavra, em todos esses textos citados, que eu vou trabalhar com vocês, né, que foi passado no slide anterior, depois a gente vai voltar, Efésios, Colossenses, 1 Pedro, Tito, em todos eles é a mesma palavra, é a mesma raiz com esse significado, que vem do grego essa palavra aí, que eu não sei pronunciar, que significa organizar sob, subordinar, sujeitar, colocar em sujeição, sujeitar-se, obedecer, submeter-se ao seu controle. No uso não militar, era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidades e carregar um fardo. Nayara, não estou entendendo não. Você falou que não era para o marido mandar. Não era para ele escravizar. Mas aí você está lendo que o significado da palavra que está nos textos lá do Novo Testamento é obedecer, é se sujeitar, é submeter. Então, para mim, é a mesma coisa. Nós vamos ver o que isso significa nesses textos bíblicos e o que o Senhor requer de nós. E assim como aquela palavra do espírito manso e tranquilo, que tinha muito a ver com o nosso interior, vocês vão ver que a questão de sujeitar essa atitude voluntária de ceder é o que vai fazer a diferença. Não sei se vocês já ouviram falar em John Piper. Para quem também deseja estudar mais sobre o assunto, ele fala muito sobre o assunto. E ele ajuda a desvendar aí os mistérios sobre essa temática. E ouvindo alguns estudos dele, eu achei muito interessante que depois de falar tudo, estudar todos aqueles textos que falam sobre submissão, ele fala, mas espera aí, então, como que eu conceituaria submissão? E ele diz, é uma disposição em seguir a autoridade do marido. É uma inclinação para a liderança do marido. Então aqui a gente já desvenda algumas coisas. Eu como esposa, eu preciso entender o papel do homem, do marido de liderança. Ok, alguém pode ainda estar falando assim, como assim liderança? Mas lembra que quando Deus criou Adão e Eva, a ideia era de parceria. O papel de Eva não era menor por ser auxiliadora, pelo contrário, era necessário. Deus viu a necessidade de se criar. Então, libera aí toda, como que fala a palavra? Ficar na defensiva, né? Então, essa disposição em seguir a autoridade. Pode passar para mim, por gentileza. Em Efésios 5:22, é um dos textos que vocês vão encontrar que vai estar escrito especificamente para esposas. Quem nunca ouviu falar, na Bíblia tem isso? É sério? Tem. Efésios 5:22 e 24 é um desses textos. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Nayara, você só está piorando. Mas você tenta explicar que não é bem assim, mas na hora que olha esse texto, dá até um arrepio, não dá não? Quem é que lê o texto e pensa assim, não, eu acho que não é bem assim, eu acho que eu não li direito.
O apóstolo Paulo diz que as mulheres devem ser submissas ao seu marido como o quê? O que está escrito em Efésios? Como elas se submetem ao Senhor, a Jesus. E aí o negócio fica mais tenso ainda, né? Porque quem é Jesus na nossa vida? Nossa, eu me submeto a Jesus, Ele é maravilhoso. Lógico, assim fica fácil se submeter. Mas quem é Jesus na sua vida? Você faz de qualquer jeito, qualquer coisa para Ele? De que forma você se submete a Ele? Paulo está dizendo em Efésios que as mulheres, nós mulheres, devemos nos sujeitar aos nossos maridos da mesma forma como a gente se submete a Cristo. É uma comparação. A submissão da mulher a Jesus, ela é voluntária. Jesus não nos quer submissas a Ele, algemadas, pelo contrário. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Ele nos dá o livre arbítrio. Quando chegamos a Jesus, não é na forca, não é enforcada. Então, a nossa sujeição a Jesus, ela é voluntária. E assim deve ser o nosso coração em relação à nossa sujeição ao nosso marido. Não é na forca, não é amarrada, não é aprisionada, mas é de forma voluntária. Ela faz isso porque ama Jesus, não é? A mulher, a gente se sujeita a Jesus porque a gente ama Jesus, porque reconhece que Ele é a autoridade sobre a nossa vida. É a submissão espontânea, com alegria, como parte da sua devoção a Jesus Cristo, disse Augusto Nicodemos, que também estuda bastante sobre esse assunto. Então, essa submissão é comparada a como a igreja está sujeita a Cristo. Então, Paulo, ele compara essa sujeição não só como eu, mulher, me submeto, me sujeito a Jesus, mas como a igreja se submete, se sujeita a Cristo. A igreja procura compreender qual é a vontade de Cristo, fazer a vontade de Cristo com dedicação, com empenho, não resmungando, não se revoltando. Assim deve a mulher sujeitar-se ao seu marido. Quando eu disse que o nosso fardo é leve, que Jesus nos dá um fardo leve, quando se trata de submissão, não é para vocês saírem daqui pesadas. Ai, meu Deus, e agora eu já sei de tudo, né? Porque quando a gente não sabe dos textos, a gente fala que não sabe. Mas aí quando alguém vem e apresenta, fala, agora eu sei, porque a Nayara já passou todos os textos aqui, não tem escapatória. Não é isso que Deus requer de nós em nosso casamento. Não é uma sujeição que é uma escravidão. Porque como que você vem para Cristo e Deus vai te dar de presente no seu casamento uma sujeição que é um peso, é um fardo, é algo que você diz que não aguenta mais. Tem algo errado, não tem? A palavra de Deus, ela está nos orientando então. E aí eu não sei o que precisa mudar em você, para que essa sujeição ela mude, ela saia desse fardo pesado para algo que é leve, ela saia disso que é obrigado para aquilo que é espontâneo e voluntário, aquilo que John Piper falou, uma disposição em reconhecer a autoridade, reconhecer a liderança. A submissão é a resposta adequada à autoridade designada soberanamente no relacionamento igreja-Cristo e no relacionamento esposa-marido. É isso que Efésios nos diz. Pode prosseguir o slide. E o que em Efésios 5, 22, 24 também vai nos dizer o motivo dessa sujeição. Motivo da mulher sujeitar-se ao marido. Por quê? Ele é o cabeça da esposa. Não, Nayara. Ah, demais. Não me mostra tudo isso, não. Porque eu preferia não ficar sabendo. Mas já tem Efésios, se sujeitar, criação. Você ainda vem falar que lá está escrito que o marido é o cabeça da esposa. E também Paulo faz essa comparação. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Quando Deus criou o homem e quando criou a mulher, deu a eles funções distintas. Quando diz que o marido é o cabeça, não está dizendo, mulher, você é inferior. Não. A Bíblia não dá esse lugar de inferioridade para a mulher. O lugar de inferioridade da mulher é mentira de Satanás. É a forma que Satanás encontra para deturpar a palavra de Deus.
Isso não significa inferioridade. O marido tem a função de liderar e a esposa é a ajudadora dele. A ideia é de parceria. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 11, 3. Se ainda a gente ficar na dúvida, não, Paulo falou em Efésios, mas está lá também em Coríntios. Entendam o cabeça nessa ideia de liderança e autoridade, ok? Pode passar, por gentileza. Colossenses 3,18, mais um texto. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como o quê? Sujeite ao marido como o quê? Como convém no Senhor. Então, peraí. Essa sujeição baseia-se na autoridade, de novo repetindo, divinamente prescrita. E não em qualquer inferioridade inerente em espiritualidade. Ah, a mulher é inferior, ela é menos espiritual, ela é menos inteligente, ela é menor em valor. Não, definitivamente não. Apaga da cabeça de vocês se existe essa crença. Os mandamentos de Deus trazem bênçãos para aqueles que obedecem. Deus é bom. Aí eu faço a pergunta para vocês. Nos daria Ele algum mandamento, alguma orientação que fosse ruim para nós? Não, Deus quis castigar mesmo, né? Ele quis castigar, foi culpa da Eva e Ele foi. É isso? É isso que a palavra Deus diz? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não é verdade que Deus é mau. Jesus veio, Jesus morreu. Esquece essa ideia de que isso é um peso, é um castigo. Algum mandamento Ele nos daria que a gente não suportaria? Não, aí foi demais, porque se sujeitar ao marido não dá. Não dá? Fala para Deus que não dá, que é muito pesado, porque é um papel que Ele designou. Seria para nossa humilhação? Não, eu quero humilhar a mulher. Ou seria para nossa redenção? Se Deus é justo, pode haver alguma injustiça no papel que Ele designou para o homem e para a mulher? O que vocês acham? Deus é justo, não é? Haveria alguma injustiça? Não, esse trem está errado. É porque a Bíblia está muito antiga. Está precisando dar uma renovada. É isso? Se existe esse mandamento, é porque há bondade, a misericórdia e há amor. Pode prosseguir, por gentileza. 1 Pedro 3, de 1 a 6. Ah, Nayara, mas eu tenho que ser submissa só no caso quando o marido é cristão, né? Se o marido não for cristão, não precisa não. Será? Aí a Bíblia também vem com a resposta. 1 Pedro 3, de 1 a 6. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um a seu próprio marido. Para que? Preste atenção. Se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, a observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então aqui está falando de um homem que ainda não foi ganho. E aí? Isso nos mostra mais uma vez a essência do homem, a essência da mulher, que não está relacionada ao valor e nem, não preciso não, meu marido não é cristão, então eu não preciso. Lógico que tem alguns detalhes para a gente falar sobre isso, mas a palavra de Deus aqui ela é clara. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, mas que ela esteja no seu interior. Uma beleza permanente, isso aqui seja tão craque, de um espírito manso e tranquilo, né? Falamos isso em abril sobre isso. Então, ok. Submissão não significa concordar com tudo o que o marido diz. Tá lá a Valdete na liderança dela, da loja dela. Gente, tem as regras, porque ela é líder ali. Então, no ambiente, no relacionamento, gente, tem os combinados, tem as regras. Mas aí,
os funcionários dela são obrigados a concordar com tudo que ela faz? Mas e se ela coloca uma regra ali que é algo que ofende a sua fé, que ofende até, que compromete a sua integridade física? É dizer assim, sim, senhora. Ah, vou bater em você. Sim, senhora. É esse tipo de liderança que a palavra de Deus está nos mostrando? Não é. Então não é diferente na sujeição ao marido, gente. A Bíblia, vocês vão ver, que fala da sujeição do servo ao Senhor, dos filhos aos pais, das esposas aos maridos, mas não significa concordar com tudo. O marido de 1 Pedro 3, 1-6, ele é um incrédulo e a esposa é cristã. Se uma situação assim, o marido disser, você não pode ser cristã, nós vamos adorar outro Deus. Aí ela é submissa, ela deveria falar, sim, Senhor, ir lá e adorar o outro Deus? Vocês acham que é isso que ela tinha que fazer? E aí é que eu coloquei um asteriscozinho, espírito manso e tranquilo, porque o não, né? Não é bem assim, isso eu não posso fazer. Jamais vou fazer isso, tá louco, você tá doido, o que você tá achando? E começa a xingar, brigar, derrubar a casa. Para você não concordar, você não precisa derrubar a casa. Para você não concordar, lembrando lá do espírito manso e tranquilo, você não precisa xingar, você não precisa fazer uma cara feia, horrorosa, ficar irritada, resmungando, reclamando, precisa? Para dizer assim, olha, infelizmente, nisso aí eu não posso, isso aí eu não posso fazer. Submissão não significa que você precisa concordar com a opinião que ele tem. Deus criou você com uma mente. Você precisa pensar, você é uma pessoa, um ser pensante. Você é capaz de refletir. A ideia de parceria, pensa bem naquela ideia lá de Eva, gente, de auxiliadora. A ideia de auxiliadora, principalmente quando a gente pensa no uso daquela palavra, que é como Deus é nosso auxílio, é aquela que fica muda, calada? Fico muda, calada, não falo nada. Eu só, sim, Senhor, sim, Senhor. Então percebam que a Bíblia ela é tão maravilhosa que na sujeição ao marido ela vem nos mostrar que o papel da mulher, a essência dela de auxiliadora, não é ficar muda, não é ficar calada. Não é assim, você está vendo que o seu marido está no erro, está no pecado e você fica, cara, não posso falar. Não, você pode chegar, ore a Deus, ore o Espírito Santo, de que forma eu vou falar? É o que eu falei, o Espírito manso e tranquilo, mas fale. Fale, alerte, você é auxiliadora. Ser auxiliadora, gente, eu não consigo enxergar uma auxiliadora nesse papel designado por Deus como uma pessoa que muda, calada, que não pensa, que não tem vontade, que não tem sentimento, que não tem nada. A Bíblia não nos mostra essa realidade. Pode passar, por gentileza. Submissão não significa que você não deve tentar influenciar o seu marido. Em 1 Pedro, nós percebemos o objetivo que o marido seja ganho, não é verdade? Olha, sujeite-se ao seu marido, para que ele vendo o seu comportamento, a sua conduta, ele possa ser ganho, não é isso? Isso não é influência? Então, isso não quer dizer que eu não vou influenciar o meu marido. Então, não significa esse esforço de mudar. Mas aí, eu coloco uma observação bem em vermelho, porque às vezes nós mulheres são assim, né? A gente espera, não, beleza. Peguei essa palavra, achei aquela que eu queria para ficar bem nesse lugar da submissão. Então tá tudo ótimo, né? É auxiliadora, né? Aquela que pode isso, pode aquilo. Não, até que esse lugar de auxiliadora, ele é bem bom, não é? Aí a gente já começa a crescer, né? Só que eu coloco cuidado. Às vezes somos chatas, soberbas, soberanas. Às vezes queremos que tudo à nossa volta seja de acordo com a nossa vontade. Não podemos querer mudar as outras pessoas porque as pessoas estão tornando a nossa vida miserável. Não podemos querer moldar as pessoas simplesmente para eu me satisfazer o meu ego. Devemos desejar influenciar o marido para que se acheguem a Cristo. A mudança que o seu marido precisa pode ser para que ele não vá para o inferno. E não unicamente para fazer você feliz.
Às vezes você briga com seu marido dentro de casa porque você quer que ele seja um esposo melhor nisso, um esposo melhor naquilo. Mas tente perceber, eu sei, gente, nós queremos ser felizes, a gente quer que tudo esteja bem, né? E outra coisa, lembrando que a Bíblia também é cheia de coisas para os maridos, né? Amais e as vossas esposas, tem muita coisa aí, mas não dá para falar disso tudo aqui hoje. O que eu quero dizer é que a gente tem que tomar cuidado para não ficar naquele lugar de comiseração. Coitada de mim. Nossa, eu sou tão boa, né? Eu arrumo a casa toda, eu deixo tudo limpo, eu cuido dos meus filhos. Olha o que ele faz, não faz nada. Só fica no celular, né? Só fica no celular. Meu marido está olhando para mim aqui. Não é para ele, tá, gente? Mas a gente entra num lugar que tudo gira ao nosso redor ao nosso umbigo, sabe? Ele tem que mudar, porque ele não faz isso. Nossa, olha o quanto eu estou cansada. Será que ele não percebe que eu aguento mais? Às vezes seu marido está padecendo, está morrendo, espiritualmente falando, e você está tão preocupada porque ele deve... Você não está cumprindo o seu papel aqui, ó. Está vendo a palavra de Deus? Você tem que ser o líder da casa, o sacerdote. Você não faz nada, você é muito passivo, mas você não ensina os meninos na palavra de Deus. Às vezes seu marido está quase que morto espiritualmente, mas a sua preocupação é porque ele tem que ser o marido que está aqui. Amém, glória a Deus. Quem sabe você consegue, com espírito manso e tranquilo, como Pedro disse, com oração, vivendo a sua vida com o Senhor, sujeitando ao Senhor, fazer com que seu marido ame mais a Jesus, porque o cabeça do seu marido é Cristo. Quem sabe você consegue ser essa auxiliadora, influenciar o seu marido a amar a Jesus, a se render aos pés de Jesus, em vez de ficar tão preocupada assim, não, ele precisa mudar isso, ele precisa mudar aquilo, aqui não está bom, aqui não está certo. Sabe o que acontece? Isso é muito a voz do nosso eu. Quem me conhece sabe que eu sempre falo nas 3 vozes, né? A voz do Espírito Santo, a voz do mal, de Satanás, e a voz do nosso próprio eu. Às vezes a gente passa o dia a dia cheias da nossa voz, do nosso próprio eu, do nosso ego, do nosso egocentrismo. E casamentos acabam por causa disso. Porque não estou tão feliz assim. Eu podia tanto ser mais feliz, eu não mereço, não mereço isso que eu estou vivendo. Olha se eu mereço. Você já falou para Deus? Mereço, Deus, isso que o Senhor me deu? Eu já ouvi falar, né, em algumas pregações, palavras, estudando sobre isso. Às vezes Deus te deu o marido que você precisa para ele te moldar, para você se achegar mais a Deus. Você já parou para pensar nisso? Gente, eu não estou aqui sendo conivente com nenhuma ação pecaminosa de algum marido. Eu vou chegar nessa parte. Mas assim, não há concordância com o pecado. Aqui, nesse momento, tomem cuidado. Não deixe que o seu casamento acabe, porque seus olhos estão só sobre você. Porque você não está tão feliz quanto você deveria estar. Mas qual é a raiz da sua infelicidade? Será que é realmente o seu marido? Será que você tirando ele da sua vida? Olha, gente, eu passei por uma experiência de ouvir sobre uma esposa falando do marido. E de repente eu ouvi aquilo, eu falei, Deus, mas será que é isso mesmo? Será que esse marido não podia mudar? Será que ele podia ser diferente? Mas e se ele não tivesse aqui? E se ele não tivesse mais perto dela? Será que a vida dela seria melhor? Né? E essa esposa, ela ficou na condição de não ter mais realmente o marido, de perder o marido, né? do marido morrer. Então, assim, será que realmente a nossa infelicidade, ela está no marido? A causa da nossa infelicidade, qual é a raiz? Olha lá no fundo do seu coração. É aquilo que não foi tratado diante do Senhor? Pode passar, por gentileza. Submissão não é colocar a vontade do marido acima da vontade de Cristo. Ou seja, se o seu marido te manda pecar, falando de forma resumida isso aí, você não deve pecar
Ah, não, eu tenho que me sujeitar. Meu marido, Nayara, em tudo. Ele mandou falar isso. Não, não. A sua sujeição é, em primeiro lugar, a Cristo. É aquilo que eu falei anteriormente. Olha, infelizmente, isso não dá para eu fazer. Isso é pecado, isso me afasta de Deus, isso me afasta do Senhor. Eu quero muito, eu reconheço a sua liderança. Eu quero me sujeitar a você, mas isso que você está me pedindo, isso vai contra a palavra de Deus. Vocês entendem a diferença da posição de como dizer? Pode passar aí, só para eu adiantar um pouco. Passar o slide, por gentileza. Atenção, submissão não implica em aceitar violência física do marido. É só mais um exemplo do que submissão não é, tá, gente? O marido bater na mulher, isso é crime. Tem lei para isso. Ah, mas eu vou denunciar o meu marido, é crime. Você não precisa ser conivente, peça ajuda. Sabe, é crime, é pecado, é pecado. Não, Nayara, isso é um absurdo. Solicite ajuda quando você sofre violência emocional. Às vezes você está sofrendo calada no seu casamento, está virando uma bola de neve porque você está sofrendo calada. Procure ajuda, tente conversar com ele, tente mostrar para ele, não está legal, olha o que está acontecendo, como que a gente pode fazer diferente, mas você está ali sendo massacrada, sendo pisada, sendo tratada de uma forma que não é lícita. Procure ajuda. Não se sujeite a esse tipo de ação. Não se sujeitar a esse tipo de ação, esse tipo de comportamento, não significa que você não reconheça a liderança e a autoridade do seu esposo. O que vai mandar é a disposição do seu coração em servi-lo nessa ideia de liderança, em acompanhá-lo na missão dele, essa disposição de reconhecer a liderança e a autoridade dele. É no seu interior, sabe por quê? Se não houver a disposição no interior, você pode na cara dele fazer de conta que faz tudo assim. Quando ele vira as costas, você faz tudo ao contrário. Você mente, você não faz conforme ele gostaria que você fizesse. Você está pecando. Ah, beleza, você não tem a disposição do coração para fazer isso. Então a ideia não é ser omissiva, não é esconder pecado, não é esconder aquilo que é crime. Pode passar, por gentileza. E aqui, já para finalizar, eu coloquei alguns exemplos rápidos que podem denotar a insubmissão. E é o que ser mais leve dizer atitude de não submissão. Você desrespeitar, desonrar, rebelar-se. Marido quer ir para a direita, você vai para a esquerda, você bate o pé, você grita, não vou a isso, não está certo. Você pode tentar influenciá-lo. Lembra quem você é? Lembra da sua essência de auxiliadora? Você pode, sendo algo legítimo diante do Senhor, não sendo pecado, você pode tentar influenciá-lo. Não precisa se rebelar. Não, ele não quer, eu vou si mesmo, vou sozinha. Eu faço do meu jeito, do jeito que eu quero. Aí o marido às vezes não concorda, não acha aquilo certo, eu faço do jeito que eu quero. Ninguém manda em mim. O que ele está achando que ele manda em mim? Então, muito cuidado com a rebelião, com rebelar-se, com a falta de humildade. Eu não vou perpassar por esses versículos, pode passar por gentileza, para eu poder finalizar. Aqui é somente para dizer que a submissão não foi algo que Deus designou somente para a esposa em relação ao marido. Submissão é uma questão de ordem. Ordem em todos os lugares. Líderes, liderados, patrão, os funcionários, esposa, marido. Pode passar por gentileza. Nosso alvo no relacionamento conjugal é parceria, honra, respeito mútuo e amor. Pode passar para mim, por favor? E para refletir e finalizar aqui a palavra. Só vamos conseguir sermos submissas ao nosso marido se formos primeiramente submissas ao nosso Deus, obedientes à tua palavra. Primeiro, sujeite-se a Cristo. Caminhe com Cristo. Naquela palavra do espírito manso e humilde, eu falei aqui sobre o jugo, né? Você se achega ao Senhor e você encontra alívio. Mas às vezes você não tem o jugo suave porque você não caminha com Cristo.
Encontrei o alívio, oba, não preciso caminhar não, estou aliviada. Aí pesa de novo. Então caminhe com Cristo, como diz o versículo que a gente tem trabalhado aqui anualmente. Podem ficar de pé. Essa é a palavra que eu quis trazer nessa noite. Uma palavra mais na ideia de estudo realmente, porque é uma temática que nós não podemos ser leigas. A gente não pode ter falta de conhecimento. E eu desafio a vocês, não só vivenciarem isso na prática, mas vocês estudarem mais sobre esse assunto. Amém? Vou fazer uma breve oração para a gente dar continuidade aqui, porque ainda tem lanchinho e tem brinde. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Deus. Eu sei que é algo do Senhor para as nossas vidas. Eu sei, Deus, que o Senhor tem tentado nos últimos tempos a realinhar aquilo que tinha saído fora do caminho, aquilo que tinha saído do prumo. O Senhor quer endireitar aquilo que não estava direito, Senhor. Em nome de Jesus, se há aqui alguma mulher que tem vivido um casamento onde há insubmissão, onde a falta de liderança do marido, a passividade do marido, a rebelião, a falta de espírito manso e tranquilo, nós repreendemos em nome de Jesus. Eu repreendo, Senhor, todo o mal que tem tentado acabar com os casamentos. Nós consagramos cada casamento aqui ao Senhor Jesus. Faça aquilo, Senhor, que essa mulher não consegue mais fazer, aquilo que não cabe mais a ela. Faça o Senhor. Toma esse marido em tuas mãos, opera nele, no coração dele, aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de passividade, todo espírito, Senhor, que não tem exercido a liderança, não tem exercido o papel que o Senhor chamou, que o Senhor designou. Nós sabemos que Satanás, ele tem trabalhado para isso. Ele trabalha para que haja troca de papéis dentro dos lares. E aqui hoje nós dizemos que nós não aceitamos mais essa troca de papéis. Em nome de Jesus, nós declaramos a liderança do nosso marido dentro da nossa casa. Uma liderança amorosa, uma liderança de quem nos quer bem. E nós declaramos também que somos mulheres auxiliadoras. Nós declaramos, Deus, um casamento, um relacionamento conjugal em que há parceria, em que há união, em que há comunhão, onde um não é maior que o outro. Deus, se tem alguma mulher aqui sofrendo, sendo violentada, socorre, Jesus, socorre, Senhor. Faça aquilo que só o Senhor pode fazer por essa mulher. Envia para ela o socorro que ela precisa. Ela não sabe o que fazer, Deus, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Que ela saia daqui nessa noite com a orientação do Espírito Santo de Deus. Coloque na vida dessa mulher pessoas que vão ajudá-la, pessoas que vão abraçá-la, que vão acompanhá-la, que vão ajudá-la nessa caminhada, Senhor. Liberta a vida dessa mulher de toda algema de Satanás, em nome de Jesus. Se tem alguma mulher aprisionada, Senhor, cativa, que se renda a Cristo, que se renda ao Senhor, que confesse ao Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da vida dela. Em nome de Jesus, restaura casamentos aqui nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós não aceitamos a derrota de casamentos. Nós declaramos aqui casamentos sadios, sarados, que a tua mão poderosa possa entrar lá na casa dessa mulher, aonde ela está, aonde o marido está, e fazer a mudança que precisa. Jesus, entra nessa casa, entra na vida desse marido. O que é que esse marido precisa mudar? Muda o Senhor, Deus, muda o Senhor, Espírito Santo. Se tem mulheres aqui que não têm sujeitado-se ao Senhor em primeiro lugar, Jesus, que aqui mulheres dobrem os seus joelhos, se arrependam pelo tempo de insubmissão, pelo tempo de mentira, pelo tempo de um
um evangelho de fachada, de mentira, Senhor, que possam dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, eu me submeto a Ti. Jesus Cristo, nós nos submetemos ao Senhor em primeiro lugar. O que o Senhor deseja que a gente faça enquanto esposa? Nós precisamos da Tua orientação, Espírito Santo. Não aceitamos mais ser enganadas por Satanás. Tira da nossa mente, dos nossos ouvidos, palavras que vieram do mal. Palavras que Satanás colocou na nossa mente, dizendo que não tinha mais jeito, dizendo que era o ponto final. Mentira de Satanás. Em nome de Jesus nós repreendemos. Nós queremos ouvir a Tua voz. O Senhor é vida. O Senhor é quem nos sara, quem nos liberta, quem nos dá uma nova história. Em nome de Jesus, Pai, que no decorrer desse ano, mulheres aqui possam testemunhar de ter o casamento transformado, de ter em casa um homem que acompanha, que lidera, mas com uma liderança amorosa, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida dessas mulheres, Senhor. Em nome de Jesus, que elas sejam renovadas no seu casamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, gente.